E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Tostes, eu sou jornalista aqui da TV Digital do Brasil. E vocês sabem, todas as terças-feiras eu venho aqui bater um papo com vocês sobre algum assunto relevante, alguma coisa interessante, uma novidade, uma curiosidade que esteja acontecendo por esse Brasilzão. Eu vou convidar aqui para entrar na live. Eu acho que é esse o perfil. A convidada de hoje se chama Camila Vilela e ela é gerontóloga. Ela vai explicar direitinho para a gente o que é isso. Tá chegando aí. Oi, Camila! Olá, Cláudia, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Por aqui também, graças a Deus, tudo bem. E aí, muito trabalho por aí? Bastante trabalho. É, semana já começando agitada. Como é que estão as coisas Sempre. aí na Casa São Luís? Semana agitada, sempre com novidades para os idosos, mas é bom. Vou, Essa correria é boa. que legal. Eu vou aproveitar para saudar os nossos queridos amigos nutricionistas, né? Hoje é o dia do nutricionista, uma merecida saudação, uma merecida homenagem aqui, não é, Camila? São Com pessoas certeza, eles são importantíssimas. fundamentais. Pois é, são pessoas importantíssimas, como todos os profissionais da saúde, como é o caso da Camila, por exemplo, que é a nossa convidada aqui de hoje. Camila, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e explicasse para a gente o que é a gerontologia. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila. Eu sou gerontóloga de formação. Vocês devem estar se perguntando o que que é a gerontologia e quem é esse profissional gerontólogo. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento de uma forma geral. E já vem sendo estudada no Brasil há muitos anos, de diversas formas, mas não tinha um profissional focado em estudar o envelhecimento como um todo. Então, a gerontologia ela pode ser estudada por um profissional de saúde como nutricionista, que vai se especializar na área do envelhecimento para atender idosos. Pode ser também um profissional como fisioterapeuta, que vai se especializar para atender os idosos voltado à fisioterapia. E surgiu então, devido à necessidade do país, com mais idosos, a população ficando mais longeva, o profissional gerontólogo, que é um profissional que entende e compreende o envelhecimento de uma forma integral. Então, tem um conhecimento da parte biológica, psicológica, social, ambiental, porque o ser humano é um todo, a gente não pode visar só uma parte do indivíduo. Boa. Então, a gerontologia, ela estuda todas essas áreas e o profissional gerontólogo ele veio para integrar. Então, dentro de uma equipe multidisciplinar, não adianta ter só o médico ou só o nutricionista. A gente precisa que todos eles se conversem para chegar no melhor cuidado. E esse é o papel do gerontólogo. Muito bacana. Existe uma graduação de gerontologia? Como é que se torna um gerontólogo? Existe, iniciou em 2005 na Universidade de São Paulo, na USP, foi o primeiro curso, eu sou formada lá. E depois, posteriormente, a Universidade Federal a UFSCar de São Carlos também abriu um curso de gerontologia. Hoje também temos tecnólogos, que têm uma carga horária menor, e tem os especialistas que fazem pós-graduação na área da gerontologia. Então, a gente tem os especialistas em gerontologia, que pode ser qualquer profissional, desde um arquiteto até alguém da área da saúde, quanto também os gerontólogos, que são os graduados bacharéis em gerontologia. Muito interessante. Pouca gente sabe, mas eu tenho uma outra formação, que é em serviço social. Eu sou assistente social também Muito e bacana. trabalhei mais ou menos uns entre 12 e 15 anos na área da saúde. Então eu tenho alguma familiaridade, porque a minha área era outra, a minha área era a psiquiatria. Eu tenho alguma familiaridade com a questão da saúde, assim, para o seu lado, vamos Uhum. dizer assim. E eu fico um pouco mais à vontade de fazer algumas perguntas.
Mas eu fiquei muito feliz de saber que existe essa formação. Existe ela aqui na cidade do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, só tecnólogo. Tem algumas Só tecnólogo. universidades aqui que já oferecem o tecnólogo em gerontologia. Eu já pude perceber pelo seu sotaque que você não é carioca. Você é Não da sou onde? carioca. Sou do interior de São Paulo, especificamente da cidade de Pindamonhangaba, Ah, que mas legal. saí do interior para ir para São Paulo fazer a graduação e depois fui me especializando cada vez mais. E o foco que eu trabalho é instituição de longa permanência para idosos. Então eu fui estudar um pouquinho em Barcelona, que é a referência em serviços para idosos, principalmente os residenciais. Que bacana, interessante. E o que te trouxe ao Rio de Janeiro, menino? O interior de São Paulo é tão bacana? O que me trouxe aqui é que aqui tem a instituição de longa permanência para idosos mais antiga do país. Ah, é? Então, a primeira instituição de longa permanência para idosos e que continua realizando o seu trabalho. Então, saiu daquela transição de asilo para ILPI, está aqui no Rio de Janeiro. E é o meu maior desafio continuar aqui trazendo a maior qualidade possível no serviço para eles. Que legal. Que é a Casa São Luís, é isso? É a Casa São Luís. Historicamente, o primeiro asilo foi um asilo destinado a soldados, na época imperial ainda, e depois, em Hum, seguida, veio a Casa São Luís, que o seu fundador era um grande visionário, um empresário que pensava nos seus funcionários. Ele era um empresário aqui no Rio, tinha muitas fábricas, ele pensava onde é que meus funcionários envelhecidos vão viver. E também as pessoas pobres que não tinham condições de cuidar da sua velhice. Então ele construiu com essa visão e dentro do seu testamento ele pediu que as pessoas que continuassem com a sucessão continuassem com essa obra linda que ele criou há 130 anos atrás. eu falei bem do interior de São Paulo, mas é sincero, viu? Eu amo São Paulo. O interior de São Paulo me deixa fascinado. A maior parte das cidades ali, as mais próximas da capital, são muito desenvolvidas. O interior de São Paulo é muito bacana mesmo, assim. Tem vários amigos, e alguns deles estão aqui nos assistindo. Pessoal, quem quiser seguir aí o que a Camila está falando, ó, clica aqui, acompanha aqui a Casa São Luís, tá bom? E quem for da Casa São Luís que quiser me seguir, é só clicar aqui também no canto superior esquerdo da tela, vai aparecer uma barrinha aí. É só seguir toda terça-feira, 20 horas, a gente tem uma live interessante, algum tema bacana aqui sendo conversado. Muito bacana, viu, Camila? Parabéns por tudo isso. Obrigada. É, o combinado aqui entre mim e a Camila é eu fazer essas perguntas para ela durante os 30 primeiros minutos e depois. Ah, obrigado. Emanuel HN está falando que está seguindo, obrigado. É, depois de completarmos 30 minutos, aí eu abro para as perguntas que as pessoas vão colocando aqui nos comentários, tá bom? Então, podem formular perguntas, podem esclarecer dúvidas com a Camila, porque ela é a pessoa certa. Então, eu brinco assim, lasca a pergunta que o convidado responde, manda ver. A Camila responde tudo aí, tá bom? Com certeza. Já que você falou dos asilos, Camila, eu acho importante a gente fazer essa distinção, né? Quais são as diferenças entre as ILPIs e os antigos asilos? Asilo é destinado a qualquer serviço na antiguidade de asilamento de pessoas mesmo, né? Então, aquelas pessoas, você trabalhou com psiquiatria, as pessoas que tinham algum transtorno psiquiátrico, elas eram asiladas em hospícios, manicômios. E com o tempo foi mudando, tendo novas leis, na qual conseguiram os hospitais psiquiátricos. E isso também com os órfãos e com o idoso. Só que com o idoso isso aconteceu há pouco tempo. Então, o Estatuto do Idoso é recente, a lei para a ILPI, que descreve todos os protocolos de como a ILPI tem que funcionar, também é recente, é de 2005, tendo uma atualização esse ano. Então, a palavra asilo ficou na cabeça das pessoas de uma forma cultural ruim, como abandono. E a ILPI veio para tirar este mito e também colocar normas mínimas para que as instituições funcionem. É muito importante a gente ter o mínimo de cuidado, o mínimo de técnica para se cuidar.
Cuidar de um idoso não é simplesmente deixá-lo lá, tem que ter todo um aparato de pessoas e cuidados. Então, a ILPI, muitas pessoas acham que é um lugar para idoso doente, não é assim também, porque a ILPI é uma residência, a extensão da casa dele. Então, as pessoas confundem, a ILPI é saúde? Não, ILPI não é saúde, é um serviço de assistência social, de uma complexidade maior, mas de assistência social. Então, as ILPIs, elas vieram com um serviço focado em dar continuidade e qualidade de vida para esse idoso. Independente de qual é o nível dessa ILPI, se é uma ILPI pequena ou não, tem que seguir essas regras. Entendi. Interessante. Você falou que na psiquiatria aconteceu antes, na terceira idade aconteceu um pouco depois, né? Estatuto do Idoso e tal. Na psiquiatria começou na Itália, especificamente em Trieste, com o Franco Basaglia, na década de 70. Esse movimento aqui no Brasil com os idosos foi bem mais tarde do que isso? Foi em que época, mais ou Uhum. menos? Aqui no Brasil, a transição de LPI que eles começaram a pensar mesmo foi por volta de 2000, 2003, junto com o Estatuto do Idoso. Mas efetivamente a resolução de LPI aconteceu em 2005, a primeira resolução, tendo uma nova atualização só esse ano, 2021. Então ainda Nossa, tem muito a ser trabalhado. E a pandemia veio para o bem. Não era visto a ILPI, não eram reconhecidos, não eram falados. E agora tem grupos, frente dedicada com profissionais super capacitados, voltado à ILPI. Então, uniu-se força de todas as ILPIs do Brasil para que a gente conseguisse enfrentar a pandemia e também resolver outros problemas que a gente não conseguia resolver sozinhos. Então foi super importante esse marco do ano de 2021. interessante, porque o grande marco constitucional que promoveu essas mudanças foi em 88. Quer Uhum, dizer, de 1988 até 2005 é bastante tempo para começar a acontecer alguma mudança, né? com certeza. Isso é bem complicado, né? Assim, parece que não há muitas assim, são públicos que demoram a causar interesse na sociedade, né? E felizmente a gente está tendo aí maior adesão a essas temáticas. Muito importante isso, porque afinal de contas todo mundo vai envelhecer, espera-se, né, Camilo? Sim, e até pouco tempo atrás ninguém acreditava que o Brasil ia conseguir chegar num país velho. Hoje a gente é caracterizado como um país envelhecido. Até pouco tempo nós éramos um país de jovens, então pouco se falava. E também não era caracterizado o idoso como alguém importante para a sociedade. Eu achava que idoso se aposentava e ia para o seu aposento. Mas não tem isso. O idoso é importante e faz um papel fundamental na sociedade. Entendi. É, é, Camila, como a pandemia tem afetado a rotina dos idosos nas ILPIs? De uma forma geral, no início, foi um susto para todos. Então, esse grupo que eu mencionei é um grupo nacional, que a gente tem reuniões frequentes para fazer mesmo o enfrentamento da Covid-19. De primeiro momento, como a gente não sabia nada da doença, foi dedicado muitos estudos até que a gente conseguisse descrever as normativas, vigilância, para que traçasse essas condutas. Mas esse momento foi turbulento, porque os idosos estavam assustados, as famílias assustadas, os profissionais assustados, e a gente não tinha muito recurso. Mas com o decorrer e com essa união de pessoas, pensando sempre no propósito de, mesmo tendo a pandemia, a gente tem que trazer a qualidade e o bem-estar para os idosos, seja a parte psicológica, seja na parte do bem-estar, dar continuidade às visitas das famílias de forma segura, por meios tecnológicos. A gente conseguiu, aos poucos, ir fazendo isso. Mas o principal é a educação. Então, se você não passa essa educação também para os idosos, então eles estarem a par desse cuidado, entendendo o porquê de cada coisa, porquê das restrições, o porquê do uso da máscara, a gente não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Mudou bastante a rotina desses idosos, das equipes, e o fundamental é a conscientização de todos. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue
e trabalhando com bastante qualidade. Entendi. Como é que foram houve casos de Covid entre os idosos, entre os funcionários? Como é que foi isso, hein? Houve casos, sim, desde o início da pandemia a gente teve casos pontuais. A gente não teve um número muito grande até o começo desse primeiro momento da variante Delta, no qual a gente teve um pequeno aumento, mas um aumento que foi controlado, nada que a gente consiga dizer assim que houve mortes ou coisa do tipo. Então, se a gente pensar no tamanho da instituição, no número de idosos que nós temos, comparado às outras instituições que a gente vem fazendo sempre os estudos, junto com os estudos epidemiológicos, a gente está conseguindo, graças a Deus, seguir de uma forma bem tranquila. Dizer que não vai ter casos dentro das instituições é inevitável, não tem como. Inevitável. Pessoas que estão dentro da sua própria casa, trabalhando de home office, se contaminam. Pois é. Então, É o meu caso, por exemplo. pois é, então imagina dentro de instituições que tem um fluxo grande de funcionários, um fluxo grande de idosos, o cuidado tem que ser muito grande. E essa variante Delta não veio para pouca coisa, né? Ela tem alta É. contaminação, muito maior do que a Covid tradicional. Então, sempre pensar com segurança todos os protocolos, dar as orientações necessárias e sempre articular com quem também está nesse momento para saber quais são as melhores condutas a serem tomadas. Então, vigilância sanitária sempre com a gente, o posto de saúde acompanhando e sempre investigando junto com toda a equipe multidisciplinar da casa. Você vê, eu trabalho em home office desde 2018. Eu ia te falar isso, uma aguinha é sempre bom ter por perto, porque Com as certeza. cordas vocais vão secando e aí a gente precisa reidratar, né? Mas você sabe disso, você é uma profissional de saúde. É, então eu trabalho em home office desde 2018. Eu fundei essa empresa aqui, a Tipo Digital, e tenho esse canal, tenho um outro, e trabalho em home office já há algum tempo. E especialmente antes de começar a dar certo, eu trabalhava sozinho. Então eu trabalhava o dia inteiro e trabalhava 7 dias na semana. E assim, eu tinha que me forçar a fazer exercício, tinha que me forçar a comer, tinha que me forçar a beber água. E numa dessas eu acabei pegando a Covid-19 em junho, não, em maio de 2020, maio, meados, as 2 semanas do meio de 2020, de maio de 2020, peguei a Covid. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa cuidadosa, eu uso máscara, eu fiz o isolamento social, faço ainda bastante, mas, por exemplo, eu precisava ir ao supermercado fazer compras. E é inevitável, assim, alguns supermercados ainda tinham formas muito precárias de entrega. Do tipo, o cara chegava na porta, no começo, o cara chegava na porta do meu apartamento com a entrega sem máscara. Nem se ligava que tinha que usar máscara. E em março de 2020 a gente começou a perceber aí a Covid entre nós. Ela provavelmente estava aqui antes, mas os governos não estavam dando muita ciência disso. E em maio eu fiquei doente. E eu vou te falar, na época existia uma cultura entre nós de que se você tivesse Covid não era para você correr para um hospital. E Uhum. foi bem difícil fazer tudo em casa. Apesar de eu ter ido fazer consulta, ter sido muito bem atendido, é, na rede SUS, é, é, eu tive que fazer o tratamento todo em casa, foi bem difícil. Então, quer dizer, esse primeiro impacto, esse primeiro momento é isso que você está falando. A gente não sabe muito bem o que está lidando, né? Eu imagino Exatamente. como foi, porque na época ainda se dizia que os idosos pegavam mais fácil. Eu imagino a Sim. preocupação de vocês, meu Deus do céu, deve ter sido desesperador. No Como é que foi início isso? da pandemia, foi até. Eu acho que a Casa São Luís se saiu muito bem, as pessoas na quais estavam à frente foram fundamentais,
porque a gente passou os primeiros meses sem nenhum caso positivo. A gente foi Que bacana. conseguir a ter um caso positivo em setembro do ano de 2020. Então Nossa, foi a bastante gente tempo. conseguiu, Mais que foi eu, bastante tempo. Eu sou mais do que extremamente eu grata sozinho. pelas famílias que acompanharam, conseguiram compreender tudo o que estava acontecendo e principalmente essas pessoas, as quais começaram a escrever esses protocolos e a equipe que contribuiu muito. Então, a casa é super grata pelo começo e até hoje, né, por tudo que a gente está fazendo. Muito legal. Pessoal, só lembrando aqui, daqui a 9 minutos a gente vai abrir para as perguntas e o tema é gerontologia e ILPIs. Então, foquem nesses temas, porque a Camila está aqui para responder sobre esses temas, tá bom? Pode, eu brinco aí, pode lascar a pergunta, que se for gerontologia e ILPI, a Camila vai responder, tá bom? Camila, qual é a sua opinião sobre a necessidade, no caso de idosos, de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19? A terceira dose, ela é uma dose que ela vem para um extra, né? Uma dose complementar. Então, hoje já se tem estudos que alguns idosos, principalmente, e imunossuprimidos, eles, conforme a vacina vai avançando, ela vai perdendo um pouco da sua eficácia. Não que ela É não tenha mesmo? eficácia, ela se perde um pouco. Então, seria um complemento para manter a segurança e caso o idoso venha a pegar a Covid, ele não tenha esse caso grave. Então, aquele ator global que faleceu com as duas doses, provavelmente, pelos estudos que estão saindo, é por conta de que precisa de um reforço maior da vacina. Então, pensando em idoso, pensando em Covid, que ainda é tudo muito novo para a gente, tudo que sai de estudo e medidas de precauções, eu acho que é super seguro a gente seguir. Eu, Camila, né, como profissional falando, para que a gente tenha um pouco mais de segurança, mas sem perder as medidas preventivas de sempre que a gente já conhece desde o começo, que são fundamentais. Então, a vacina é importante sim, mas se cuidar é ainda mais importante. Pois é. A prevenção é melhor do que a vacina, né? Sim, sempre a prevenção é em primeiro lugar. Prevenção e promoção de saúde sempre. Usar máscara, manter o distanciamento social, evitar de ter contato com outras pessoas, mesmo de máscara, mesmo com tudo. É, é, todas essas medidas, né? Passar álcool na mão, quando chegar em Lavagem casa das lavar tudo, mãos. botar roupa para lavar, evitar de usar o sapato da rua dentro de casa. Esse tipo de coisa é muito importante para todos nós. E é importante lembrar também, ver se você concorda comigo, Camila, que não é só a vacinação individual que é importante A a gente coletiva. aumentar o percentual da população vacinada, porque tem o efeito que a gente chama de efeito de gado, que é o efeito da coletividade vacinada. Sim, Se você tem indivíduos dentro da sociedade que não estão vacinados, toda a coletividade está em risco. Quanto sim, é o maior o efeito percentual, rebanho. efeito rebanho, isso. Se a Falei efeito de gente. gato. Alguém me falou isso. Esse efeito rebanho é uma das bases para que a vacina tenha efeito. Por isso que morre gente depois de ter tomado a primeira dose, depois de ter tomado a segunda dose, depois de ter esperado passar a janela, porque a gente ainda não tem esse número de pessoas que eles começaram dizendo 80%, depois disseram 70%. Mas existe uma pressão muito grande por determinados setores da sociedade, de determinados setores da sociedade, para que a gente saia logo, que a gente vá trabalhar logo, que a gente vá. Calma, não é assim. A gente tem o efeito de rebanho, com certeza, Camila. Com O efeito certeza. de rebanho da vacina também. Não é simplesmente cada um tomar 2 doses e está resolvido, não. Temos o efeito coletivo também. Tô certo, Camila, é por aí? Certíssimo. Não adianta alguns tomarem e outros não, porque isso gera novas cepas, então a gente fica mais suscetível a novas variantes da Covid-19.
E essa conscientização da sociedade de tomar a primeira e também a segunda dose é importante. Só a primeira dose não vai ter a eficácia que a gente precisa. Então, a primeira e a segunda dose, se vier a terceira, também. E, Camila, é claro que as pesquisas continuam, né, para aprimoramento da vacina. Mas você acha que, pelo menos inicialmente, a gente vai ter que tomar essa vacina todo ano? Ou pelo menos os idosos vão ter que tomar essa vacina todo ano? Não posso dizer sim ou não, nesse momento ainda não tem nenhum estudo que comprove isso, mas por ser um vírus muito parecido com a influenza, de uma forma bem generalizada, falando, pode ser que sim. Mas a gente precisa de mais estudos de ciência mesmo que nos diga isso mais para frente. Entendi. E eu imagino que o fato de haver uma variante tão perigosa como é a variante Delta, e vocês trabalharem com idosos, vocês estão com a atenção redobrada. Como é que está sendo essa realidade dentro da Casa São Luís? É acompanhar os estudos diariamente, normativas, normas técnicas, pessoas que estão comprometidas estudando esses assuntos, então ter esse network com essas principais pessoas. Então, E as toda instituições que novidade, elas representam também, né? com certeza. Então, toda nova informação é importante. Hoje mesmo estava tendo uma outra live falando dos cuidados da Covid para a variante Delta. Então, deve ter algumas pessoas aqui da Casa São Luís acompanhando, mas tem um grupinho lá também articulando com essas pessoas Bem que bacana. são voltadas para vigilância sanitária, Anvisa, médicos geriatras, para que a gente consiga sempre estar atualizado. Então, a gente tem um plano de contingência que é atualizado sempre que sai uma nova novidade. E, Entendi. claro, os idosos, colaboradores e famílias sendo também orientados a essas novas mudanças que a gente vem fazendo. A dinâmica da instituição envolve sessões clínicas, aquelas reuniões tradicionais de casas de saúde? Sim, temos reuniões de equipe multi, tanto para falar de Covid, mas também falar do cuidado com o idoso. E o gerontólogo é o pilar que vai unir todas essas informações. Que Então, a equipe interessante. ela é completa, ela tem médico, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, serviço social. Então, é uma equipe bem completa, tem todos os profissionais e eu sou a ponte ali que liga todas as informações para a gente traçar o cuidado. E o idoso participa desse projeto, dessa construção do cuidado dele, que é o mais importante. Porque se ele não está participando, pode ser que ele não adere. Então, é feita uma reunião multidisciplinar semanalmente, que a gente trata dos casos mais importantes e direciona o que a gente precisa estar fazendo naquele momento, seja de curto, médio ou até mesmo longo prazo. Para quem não está familiarizado com a terminologia, multidisciplinaridade, que ela falou, é a interação entre várias disciplinas diferentes, como a medicina, a gerontologia, psicologia, fisioterapia. Cada disciplina, ou seja, cada profissional desse tem espaços dentro da instituição em que eles têm condição de interagir e trocar informações e pareceres e tudo que for preciso. Às vezes, gente, o porteiro da instituição tem uma informação que o diretor não tem sobre determinado idoso, porque se relaciona melhor, porque tem um vínculo afetivo, e vínculo afetivo a gente não determina quem vai ter e quem não vai, entendeu? Então a multidisciplinaridade é fundamental para qualquer trabalho em saúde. Parabéns, parabéns, Camila, muito bacana mesmo. Bem legal mesmo. A gente está a 1 minuto de romper a barreira dos 30 para eu abrir. Ih, passou. Chegamos a 30 minutos. Acho que eu vou ter que abrir as perguntas. Vamos lá. E olha só, gente. Temos algumas perguntas aqui. As perguntas ligadas à gerontologia e a ILPIs, eu vou passar para a Camila.
Vamos ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Sobre as estratégias contra a Covid-19, ela já falou também sobre o nível de infecção. É, Emanuel HM pergunta quais são as atividades mais frequentes da ILPI. Estou achando que o Emanuel tá no seu time, hein, Camilo? Fez uma perguntinha bem doce. Emanuel é um querido, é um, é um amigo de faculdade. Ah, que legal, que legal. É Dentro outro da... gerontólogo? Não, da faculdade de medicina. Ah, tá ótimo. Mas dentro da ILPI tem diversos tipos de atividades. O foco principal é o cuidado, então envolve a equipe multidisciplinar, mas a gente não pode esquecer que lá é a casa dele. Então tem que ter atividades de lazer, atividades culturais, atividades de estimulação. Então, conforme a necessidade dos idosos naquele momento, é estruturada essas atividades. Então, recentemente foi feito um espaço, considerado espaço multiuso, mas que é um espaço arejado por conta da Covid, e que eles passaram a ter atividades de cinema. Então, eles adoraram. Foi o espaço todo construído pensando nas necessidades dele, desde ergonomia, acessibilidade, cores, som, imagem. Então, é um espaço novo que nós temos lá. Tem atividades diversas, desde idiomas, atividades de parte de física mesmo, né? Então, a fisioterapia coletiva. Tem um dia que é mais para dança mesmo, que eles chamam do baile da Casa São Luís. Então, tem diversas atividades pensando no ser humano como um todo mesmo, né? Os idosos como um todo. E agora está para iniciar uma atividade de tecnologias, porque a pandemia também trouxe isso a eles. Muitos nunca tinham visto um celular, muito menos falado com seu familiar por um celular. E aí chegou a pandemia, não podia mais fazer as visitas, mas eles queriam falar com seus familiares. Então foi implantado a videochamada. E agora eles vão passar a ter aulas de informática junto com a equipe de TI, então tem essa integração também, para que eles tenham mais autonomia, consigam fazer os contatos quando eles precisarem, sem ter a necessidade de chamar alguém para ajudá-los. Que legal. Eu queria alertar para uma coisa. A Camila é gerontóloga. Ela não é funcionária de RH. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que antes de eu fazer essa pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu considero mais importante. Vocês desculpem, tá, gente? Mas eu acho que essa pergunta aqui é a última pergunta que eu escrevi. E aí eu parto para as perguntas de vocês. Eu soube que 14%, dos residentes da Casa São Luís são custeados por filantropia. Sim. De uma maneira geral, de onde vem o dinheiro que financia a permanência desses idosos na ILPI? Então, desde a fundação da Casa São Luís, desde 1890, que ela é uma casa filantrópica, que benfeitores da sociedade ajudam a instituição. Então, ela sempre teve o lado da sociedade auxiliando para o bem-estar dos idosos. E isso não mudou nos 130 anos, isso continua. E dentro da filantropia, todo valor que a gente recebe de lucro é revertido também nos idosos. Então, os idosos da filantropia, são os 14%, recebem o mesmo tratamento que os idosos pagantes, e eles são custeados principalmente por doações e benfeitores, em que a casa é grata há 130 anos, e também pelos recursos de lucro que a casa gera e é retornado a eles. Entendi. Legal, legal. E quem quiser fazer doação para a Casa São Luís, entre no site que lá tem todas as informações. Eu ia te falar para fazer isso. Só no site?
Tem no site www.casasaoluiz.org.br e lá tem uma área para doação, na qual vocês vão encontrar todas as informações. Poxa, gente, que causa bacana para a gente ajudar, né? Fico feliz de estar fazendo uma live sobre esse tema, sabia? É assim, o lado social do meu trabalho que eu prezo tanto. Muito bacana mesmo. Olha, os comentários que o pessoal vai fazendo aí não ficam gravados quando eu salvo a live. Então eu preciso verbalizar os comentários também. Eu não costumo verbalizar comentários, só verbalizo pergunta, mas a Júlia Aquino 77 está me devendo uma caneca da LV Comunicações. E aí, não só vou aproveitar para cobrar a caneca. Beijoca, Júlia. Obrigado pela sua presença aqui. Como vou ler o comentário dela? Brincadeira, tá, Júlia? Brincadeira. Idoso é cada dia mais ativo. Estão cada vez mais presentes no dia a dia da sociedade. É por aí mesmo? Na Casa São Luís é assim, Camila? Sim, é por aí. É bem visto, assim, até a equipe comenta muito que com o decorrer do tempo, né, as pessoas que estão há mais tempo na Casa São Luís foram vendo uma transição, que teve um período que existiam idosos na casa muito ativos, depois teve um período que os idosos eram mais dependentes e hoje está chegando uma galera super ativa de novo. E o mais importante disso é integrar todo mundo. Seja o idoso ativo, independente ou dependente, todos têm que se respeitar, entender as funcionalidades de cada um e participar junto. Então, essa integração também é importante. Mas, de forma geral, pensando na ILPI, hoje sim, idosos procuram instituições de longa permanência para morar. Então, a gente tem casos de idosos que falou para a família, eu quero ir morar lá. Foi, Que conheceu barato. a instituição e eu quero ir morar lá. Coisa que antigamente as pessoas falavam, não, lá é um lugar de abandono. Não na Casa São Luís, mas a instituição, o asilo, né, que eles falavam, era um lugar de abandono. Eles não queriam. E hoje eles já buscam isso. A nova geração fala isso. Eu quero morar num residencial. Eu vou guardar dinheiro para morar num bom residencial de idosos. Bacana. Eu me lembro da primeira visita como estudante de serviço social que eu fiz uma instituição de serviço social, era o abrigo, não vou dizer o nome, né? Mas era um abrigo aqui do Rio de Janeiro, de idosos. Terrível, terrível a cena. Fico muito feliz de ver que a Casa São Luís tem um serviço assim, de qualidade e tal. É um conforto mesmo. Bacana você ter esse movimento de idosos querendo ir para lá, né? Bem bacana mesmo. Olha, tem um pessoal aqui elogiando a live, muito obrigado. Bruno Souza e uma galera aí que está falando PM Pixel. Eu não consigo falar esse perfil, não. Excelente conversa. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, a Júlia Aquino está falando. Parabéns para vocês. Que tarefa árdua. A Júlia Aquino, querida Júlia Aquino, falando aqui. Vacina sim! É isso aí, vacina sim. Vamos vacinar, gente. Estão com medo da agulha? Deixa de ser criança, pô. A LV Comunicações falando, o importante é todos tomarem. Live ótima, live maravilhosa. Nossa, gente, estou me sentindo aqui com tanto elogio. A LV Comunicações tem uma pergunta bem bacana. É preciso o idoso estar doente para ir morar na casa? De maneira alguma. Instituição de longa permanência para idosos não é o hospital. As pessoas confundem muito com serviço de saúde. Não é. Lá é a residência do idoso, é uma extensão da casa dele. Então, não é pré-requisito o idoso estar doente. Para se morar numa instituição de longa permanência, tem que ter 60 anos ou mais, isso é necessário para se caracterizar como idoso, e querer ir morar, isso também é um ponto importante. Não basta a família querer, se o idoso não quiser e ele for lúcido, independente, ele tem autonomia de falar não. Então a gente tem que respeitar também cada um dos idosos e as suas decisões. Então ele faz parte das decisões junto com a gente. Muito bacana.
Olha, o Bruno Souza está perguntando qual a atividade que os idosos mais gostam de participar. Atualmente, a atividade que eles mais estão gostando é o baile, porque que eles ficaram tanto tempo sem poder reencontrar pessoas, os amigos ali, e aí agora nesse baile que é feito de um lugar com um espaço amplo, poucas pessoas, todos de máscara, sem a interação do contato, mas que eles podem ver os colegas, bater um papinho, falar um oi, rever as paquerinhas que também tem dentro das instituições, eles estão adorando. E música, né? Música faz bem para a alma. Estou ficando com vontade de ir visitar. Será que se eu vestir um escafandro assim eu consigo entrar levando segurança para os idosos, Camila? Nesse momento, as visitas estão suspensas. A gente acompanha o boletim epidemiológico do Rio de Janeiro, principalmente a área portuária na qual a gente se encontra. E como hoje o Rio de Janeiro está com alto índice de contaminação, a gente está com as visitas suspensas. Quando mudar para moderado, a gente convida para ir lá visitar. Ah, legal, vou sim. Eu convivo com a mãe de 88 anos de idade e sei como é que são, como é que é o cotidiano de uma pessoa dessa idade e aproveito para mandar uma beijoca instalada para cada um da Casa São Luís. Ó, tem um perfil aqui que se chama Software Skylife, eu acho. Não sei se eu pronunciei direito. Ele já falou com uma certa intimidade com você, assim. Falou assim, Sim. Cá, te chamou de cá, olha a intimidade. Quais os maiores desafios da gerontologia no cuidado com o idoso institucionalizado? Skylife é um parceiro nosso, porque a gente não consegue mais pensar no cuidado como um todo sem a tecnologia. E eles são uma plataforma desenvolvida para instituições de longa permanência para auxiliar no cuidado. Mas, respondendo à pergunta, a gerontologia dentro das instituições, o grande desafio é o conhecimento. Porque a gerontologia é tão grande, tão importante, que a educação continuada com os funcionários, então mostrar para eles o que é a gerontologia, o que é essa imensidão, para que eles consigam compreender o idoso e as necessidades, é fundamental e o maior desafio, porque são tantos temas para a gente trabalhar, é tanta capacitação que a gente tem que fazer, que a gerontologia acaba virando um desafio para a gente lá dentro. Mas educação continuada para eles é fundamental. Desde a pessoa que está no administrativo até quem está lá na ponta no cuidado, na operação. Muito legal. Carlos André Moraes pergunta qual é a importância dos familiares nos processos que a Casa São Luís realiza com os idosos. A família ela tem que participar junto. O idoso ele está lá, mas a família é o responsável por ele. Nós somos a ponte desse cuidado. Então a família ela tem que participar de tudo o que acontece. Então a comunicação efetiva com a família e a família se dedicar a esse cuidado é de extrema importância. O Jean Santos, pelo visto, ele é administrador. Será que é da Casa São Luís? Ele está aqui mandando os parabéns para você pela live. Obrigada, Jean. Bruno Souza perguntou aqui como surgiu a Casa São Luís, mas ela já falou, o Bruno. Logo no comecinho ela contou aqui para gente. Tá bom? Se você quiser relembrar, Camilo, acrescentar alguma coisa que você falou, fica à vontade. Casa São Luís, ela tem muita história. Dentro da Casa São Luís existe praticamente um acervo de informações históricas, né, por ser 130 anos. Então, a Casa São Luís, ela iniciou por uma ideia do Visconde, que é o fundador da casa, que pensava nos idosos. Eu falo até que ele é o precursor desse cuidado com o idoso, de LPI e também do direito dos idosos, porque ele iniciou isso no Brasil. E também de pensar nos seus colaboradores. Naquela época não tinha nenhuma lei que protegesse os cuidadores, as pessoas que trabalhavam em qualquer tipo de emprego, né? Então, a casa surgiu de uma necessidade social e ela continua com essa missão. Ela fica onde mesmo? No Caju, né? Fica no Caju, são 18 mil metros quadrados, então é gigante, em 5 prédios, uma capacidade
bem grande de receber idosos e muito arborizado, muito bonito. Parece que você sai um pouquinho da rotina do Rio de Janeiro e entra em outro local. Quantos idosos tem lá hoje? Hoje nós temos 86 idosos, mas a casa, pensando na sua totalidade de operação, se todos os prédios estivessem ativados, seria uma capacidade de 520. Houve já Nossa, na é muita gente. história 520 idosos. Desses 520 idosos, tinha cinema lá dentro, um teatro, um anfiteatro. Tem uma igreja maravilhosa, com uma construção toda vinda da França. Então, além de uma instituição, ela também é um acervo cultural do Rio de Janeiro. Eu tô com 51 anos de idade, já tô com idade para morar lá. Faltam 9. Pô, com cinema, com tudo isso. Tô brincando. Eu entendi o que você falou, inclusive. Não é só brincadeira. A Júlia Aquino, 77, está perguntando aqui: como enfrentar da melhor forma o envelhecimento? Saber envelhecer, essa é a principal fonte. E o que, A que gente é pensa. saber envelhecer? A gente fala em envelhecimento achando que é só a velhice, mas o envelhecimento diz que é um processo. Se a gente não cuida de todo esse processo, que é desde a infância, adolescência, jovem adulto, adulto, para chegar na velhice, em todos os aspectos, saúde, bem-estar, financeiro, a gente vai chegar ruim na velhice. Então eu sempre faço uma analogia e pergunto para as pessoas: se você tivesse hoje 40 anos e você tivesse 20 anos para se planejar, porque você sabe que com 60 você vai morar no deserto do Saara. O que você faria hoje, pensando que daqui 20 anos você vai estar lá no deserto do Saara? Aí as pessoas falam: ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Beleza, chegou lá no deserto, o que eles vão me falar? Ih, não fiz atividade física, hoje em dia não tenho força para andar aqui na areia do deserto. Não cuidei da minha saúde, agora não consigo viver aqui. Esqueci do protetor solar. Então, assim, é cada ponto que você tem que pensar de todo o seu processo de vida. Se você não pensar hoje na sua velhice de amanhã, você pode ter certeza que você vai ter dificuldade lá na frente. E o brasileiro em si, ele pensa em todas as fases da vida. Quando é adolescente, o que eu vou ser quando eu for adulto? Quando adulto, o que eu vou fazer para me aposentar? Mas chega na velhice, que ele vai viver aí dos 60 aos 100 anos, 40 anos da vida dele, ele não planeja nada. Ele acha que ele não precisa planejar. Só que são 40 anos, e a fase que você mais vive na vida é a velhice. Então, se você não se organizar hoje, você sofre lá na frente. Então, o envelhecimento é o processo, não adianta a gente pensar só lá na velhice, a gente tem que pensar no todo. Isso aí. Muito bacana mesmo. Olha, aprendi muito com você hoje, Camila, muito mesmo. Parabéns. Obrigada. Que pessoa inteligente, que pessoa capacitada, que muito bacana mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. É, é, eu vou começar a fazer as nossas considerações finais e depois eu vou convidar você a fazer também as suas considerações finais, a sua despedida, para eu encerrar, tá bom? Tá ótimo. Primeiro eu queria agradecer a disponibilidade da Camila Vilela para vir aqui conversar com a gente sobre gerontologia, sobre as ILPIs e contar como é a realidade dela, do trabalho dela no interior da Casa São Luís. Camila, maravilhosa a entrevista que eu fiz com você. Muito boa mesmo, muito obrigado. E eu preciso agradecer também a todo mundo que passou por aqui, mas especialmente a quem nos acompanhou o tempo todo, do início ao fim. E aí eu vou contar um segredo para vocês que eu não costumo revelar nas lives. Quando faltava 2 minutos para a gente entrar no ar, começaram a acontecer uma série de problemas técnicos aqui. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Até o 7º minuto que a gente já estava no ar, continuei tendo vários problemas técnicos. E graças a Deus saiu tudo bem.
Hoje nem o Wi-Fi resolveu me ferrar aqui. Geralmente no meio da live dá um problema com o sinal e eu fico aqui desesperado. Gente, vocês estão me ouvindo? Hoje correu tudo bem depois do 7º minuto. É, deu tudo certo, está dizendo aí a minha amiga Liane. É verdade. É, então, eu fico muito feliz que tudo tenha dado certo, fico muito feliz de vocês todos terem participado tanto. Foi uma participação excelente, muito obrigado mesmo. Ah, tá aqui, ó. Gente, eu não consigo falar esse perfil, não. Ótima live, a família CSL, que é a Casa São Luís, agradece, Cláudio. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Muito boa mesmo a live. E por falar em agradecer, eu preciso agradecer a pessoa que torna essas lives possíveis, que é o professor universitário Valdec Carneiro, da Universidade Federal Fluminense. Lá na UF, ele trabalha na Faculdade de Pedagogia. E é ele quem torna essas lives aqui possíveis, e fica aqui o meu agradecimento a ele. E eu estou vendo entrar aqui, já é a segunda nutricionista que eu vejo entrar aqui, eu repito, a gente já falou no começo da live, mas eu repito agora, hoje é o dia da nutricionista. A nutrição, acabou de entrar outra nutricionista, olha só, já são 3 nutricionistas, e essa aqui é minha amiga, Érica Santinoni, minha parceiraça nas lives que eu faço em outro canal. Parabéns aos nutricionistas, essa profissão tão importante. Depois que eu descobri nutricionista, fisioterapeuta, psicanalista e gerontólogo, eu me considero uma pessoa muito melhor. Vocês realmente são muito importantes na vida da gente e assim trazem equilíbrio, trazem saúde. Eu vi aí uma postagem, 2 nutricionistas da Casa São Luís mais cedo falando sobre o equilíbrio. É aquilo mesmo. Gente, quem não seguiu a Casa São Luís, segue aqui, ó, só clicar aqui na esquerda no canto superior. Quem for assistir depois é Casa São Luís RJ, @Casa São Luís RJ, Luís com Z, tá bom? Então, olha, eu passo agora para Camila fazer as suas considerações finais e para fazer também os agradecimentos que porventura ela quiser fazer. A palavra é sua, Camila. Manda ver. Obrigada, Cláudio. Eu agradeço pelo convite. Prazer estar aqui com você e com todos que Uma nos honra. acompanharam. Foi muito legal, muito produtivo e eu acho que é um tema que a gente tem que cada vez mais falar sobre ele. É um tema que está no nosso dia a dia e as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento sobre, tirar esses mitos e estereótipos que existem no idoso, na ILPI, que na verdade não é tudo isso que as pessoas contam, é uma coisa bem mais tranquila e simples e gostosa de se viver. Agradeço a todos os colegas que participaram da Casa São Luís, pessoas também que eu não conheço, mas que participaram e tiveram aí seus comentários e perguntas. E que bom a gente estar tendo essa conversa. Espero que as pessoas tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, podem fazer os comentários lá no Instagram da Casa São Luís, que eu vou ter o prazer de comentar e responder a todos. Um grande Eventualmente, abraço. Ah, sim. eventualmente aqui também, quando eu E pode me salvar, mandar. podem deixar as perguntas aí que eu falo para a Camila. Que, responde aqui. Isso, vou responder com o maior prazer. Tá bom. Muito obrigado. Olha, pessoal, Camila, Casa São Luís, vocês todos que estão nos assistindo, podem mandar pautas, tá bom? É só entrar em contato pelo direct que a gente agenda e a gente faz a live. A gente faz toda a produção por aqui, somos uma equipe, pequena é verdade, mas somos uma equipe. A gente agenda, a gente faz a pré-produção, a produção, a pós-produção. Estamos abertos à sugestão de pauta. A gente já está com a agenda para setembro lotada, já estamos entrando em outubro. Então, corre, manda a sua sugestão de pauta. Sempre que você, Camilo, ou todo mundo que estiver nos assistindo, tiver uma novidade, uma curiosidade, alguma coisa relevante, interessante para conversar aqui comigo, eu estou à disposição. Tá bom? A TV Digital do Brasil, @TostesCláudio, está à disposição. Tá bom?
E olha, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Um beijo para essa simpatia que é a Camila, cheia de fãs, pelo que eu estou vendo aí. Muito obrigado, uma beijoca estalada para todo mundo, tá bom? Boa noite. Boa noite, abraço a todos e se cuidem. Isso aí, se cuidem. Tchau. Tchau.